Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você que vai estar ouvindo, esteja se inscrevendo no canal e compartilhando. Livro de Ruth, capítulo 2, o versículo 2 nos diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me oferecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Quero vos deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, os eventos do livro de Ruth, então, eles aconteceram antes do estabelecimento da monarquia de Israel. Os juízes eram servos de Deus que estabeleceram o ensino da sua lei e a retidão durante um tempo de degeneração política, moral e espiritual. Então a história de Ruth, ela brilha como um holofote de uma era de escuridão, infelizmente, na história de Israel. Moabe estava localizada a leste do Mar Morto. Os moabitas, eles descendiam de Ló devido à sua relação incestuosa com sua filha mais velha. Gênesis capítulo 19, o verso 30 ao 37. A fome em Israel se estendia até Belém, embora seu nome significa casa do pão. Devido à fome, o marido de Noemi, chamado Elimeleque, cujo nome significa Deus é rei, então ele viajou para Moabe com sua esposa e seus 2 filhos. Os nomes de sua esposa e de seus filhos também carregavam significado. Noemi significava agradável e doce. Ela se tornou amarga quando a tragédia abateu sua família, mas sua amargura foi revertida no capítulo 4. Os nomes dos 2 filhos, Malom e Quilom, significam doentio e fracassado. Respectivamente, a morte prematura desses 2 filhos em Moabe mostrou que seus nomes eram apropriados. Então, ali Noemi ficou aproximadamente quase 10 anos e uma das suas noras, chamada Orfa, não veio com Noemi, mas Ruth, ela se disponibilizou e veio com Noemi para Belém. Então, eu quero vos deixar alguma palavra dentro do capítulo 2 de Ruth. Quero deixar a primeira lição, está no versículo de número 2. Deixa-me ir ao campo. Então, a primeira lição de Ruth, dentro do território de Belém, ela se dispôs a trabalhar. Ela se ofereceu a trabalhar. Ela não resolveu ficar acomodada. Ela não quis ficar estacionada. Então, a primeira lição, Ruth, com certeza, era uma mulher muito trabalhadora e é um tipo da igreja. A Bíblia fala que 2 estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 vão estar no moinho, uma será levada e outra deixada, se referindo ao arrebatamento da igreja. Então, a primeira lição, ela se oferece para ir ao campo trabalhar. A segunda lição está no versículo de número 8 do capítulo 2. Ela atuava no lugar certo. Nos diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Então ela atuava no lugar certo. Ela não ficava para lá e para cá. Assim também a igreja. A igreja, ela está no lugar certo, que é o corpo de Cristo. Então,
atitude de Ruth foi muito bonita. Ela obedeceu à voz de Boaz, que era o seu líder ali naquele momento, para ela atuar naquele lugar, para ela não sair da posição, porque com certeza ela seria abençoada. Não vá escolher em outro campo. Não adianta. Quando Deus põe a gente em uma posição, em um posicionamento, porque Ele tem um propósito de nos abençoar ali, naquele lugar, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na congregação aonde a gente congrega, o trabalho que a gente está fazendo na igreja. Não adianta querer mudar de posição. É ali que Deus estabeleceu a nossa bênção. A terceira lição na vida de Ruth, dentro do capítulo 2. Ela era pequena aos seus próprios olhos, está no versículo de número 10. Nos diz: então ela se inclinou-se com o rosto em terra e disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Então, ela era humilde aos seus próprios olhos. Então, ela não era uma pessoa exaltada, além de ser estrangeira, uma descendente de Moabe. Ela não se exaltou, ela não chegou na terra de Belém com o nariz empinado, não, ela foi humilde. Por isso que Deus o abençoou sobremaneira, poderosamente na vida dela. Esta lição nós devemos acatar para nós. Devemos ser pequeno aos nossos próprios olhos, lembrando que Deus que é grande, Deus que tem todo o poder sobre a nossa vida. A quarta lição: ela deixou tudo, sua terra e a sua casa dos seus pais. Está no versículo de número 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Então agora Ruth, ela deixa o seu pai, ela deixa a sua mãe, ela deixa a sua terra, ela deixa a sua parentela para seguir a Noemi, a sua sogra. Ou seja, ela estava saindo de um lugar pagão, ela estava saindo de um lugar onde eles adoravam outros deuses, para servir agora o Deus de Israel em Belém, que significa casa do pão. Esta é a lição que nós também, outrora, estávamos nos territórios de Moabe, fazendo aquilo que não agradara ao nosso Deus. E agora nós estamos na casa do pão, que é um símbolo da igreja. Belém é um símbolo da igreja, a casa do pão, aonde tem a palavra, aonde tem o alimento para a nossa alma e o nosso espírito. A outra lição: por isso foi ricamente abençoada, está no versículo de número 12, que nos diz: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então agora Boaz lança uma profecia sobre a vida de Ruth. Por isso ela foi ricamente abençoada. Quando nós deixamos aquilo
que não agrada ao Senhor e viemos para a sua presença, como Ruth que largou tudo para servir agora o Deus de Israel. Não tem como dar errado. Deus, ele é poderoso para nos abençoar. A outra lição, buscou em Deus o seu refúgio. Capítulo de número 2, o versículo 12. Cujas asas vieste buscar refúgio. Nós sabemos que estas asas é um símbolo, uma metáfora da proteção de Deus, do cuidado de Deus, do esconderijo de Deus, da proteção de Deus, da cobertura de Deus. Ruth, ela procurou o seu refúgio nas asas daquele que tem todo o poder, no Deus de Israel, que é o nosso Deus, o Deus da igreja. Uma outra lição: desfrutou do seu trabalho, versículo de número 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: Ruth, chega-te para aqui e come do pão e molha no vinho teu bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Então agora ela é ricamente abençoada. Agora ela está desfrutando do seu trabalho, comendo pão, molhando no vinho teu bocado, assentou-se ao lado dos trabalhadores, e agora ainda fartou, teve fartura de alimento sobre a vida de Ruth. Estas são as lições sobre Ruth. E a maior lição, que ela se casou com Obed, ela gerou o homem, ela foi mãe de Obed, quando então ela casou com Boaz, então ela teve Obed. Obed então gerou Jessé, e de Jessé veio Davi, da onde veio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora, o seu casamento com Boaz é um tipo do casamento da igreja com Cristo, aonde ela gera Obed. Obed gera Jessé, e Jessé Davi, e de Davi, da onde veio o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Que esta palavra venha nos fortalecer ainda mais na presença do Senhor. Venha nos encorajar cada dia mais de servir ao Deus de Noemi, ao Deus de Ruth, ao Deus de Boaz, ao Deus de Davi. E a vitória continuará sobre as nossas vidas, porque Cristo venceu por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.